Salve! Tô escapando? Espero que sim. Hoje, vou convidar vocês para conhecer minha quebrada raiz, Jardim Comercial, Jardim Lelá, local onde eu passei e passo a maior parte da minha vida, né? Cheguei aos 50 e aqui eu criei o Interferência, projeto da minha vida, né? Aqui também eu criei a Onda Sul e tudo, e todos os projetos saíram daqui, o Ensaiaço, muitos projetos, muitos. Eu não sei nem falar todos, mas a gente vai contar um pouco das histórias. Então vem comigo aqui que a gente está descendo aqui para o Jardim de lá e eu vou mostrar através de Santiago, que é de onde a gente trabalha as crianças para a ONG Interferência, tá bom? E onde nasceu a ONG Interferência. Vem comigo. Opa! E aí, irmão, beleza? Tudo bom? É aluno mesmo. Aluno era pequenininho, agora já é um homem. Então, muita gente pergunta quando começou o trabalho com a Associação Interferência, né? Como que eu criei? Primeiro que não tinha esse nome, não tinha o nome Interferência, né? A ideia era assim, era fazer uma ação de Páscoa. Porque quando eu criei a Onda Sul, essa marca aqui, a ideia era assim, eu falei, vou montar uma marca para a Zona Sul, porque eu sou contra a Nike, contra essas marcas que exploram a mão de obra e são marcas estrangeiras e tal. Então todo mundo falava assim, você é contra as marcas, mas qual é a opção? Se eu não comprar Nike, não comprar essas marcas, não comprar Reebok e tal, eu vou comprar o quê? Aí eu falei, puta, mas é mesmo, né? Falar mal, fazer um de serviço é bom, mas qual é a opção? Aí eu pensei em fazer umas camisetas, uns bonés e tal, e era 1999. Aí eu criei a ideia da Onda Sul, o nome, comecei a fazer os bonés, e aí prometi, falei, se o boné começar a vender e der certo, e o bairro gostar, eu vou reverter uma parte pro bairro. E aí prometi fazer uma festa da Páscoa, que a criançada gosta de ovo de Páscoa e tal, e na favela é muito difícil ter ovo de Páscoa. Aí eu pensei, vou fazer uma festa da Páscoa, né? Sempre quebrada tem um cachorro. Quando você começar a falar, aparece um cachorro. Aí falei, vou fazer uma festa da Páscoa. Aí arrumei uma casinha emprestada aqui de um amigo meu, aqui nessa favelinha, e falei pra ele assim, mano, tem como você me emprestar sua casa pra mim distribuir os ovos de Páscoa? Eu vendi roupa o ano todo, estamos chegando no final do ano, e eu queria, né, a sua casa emprestada para no ano que vem fazer a festa da Páscoa. Ele falou, não, demorou. Aí comprei os ovos de Páscoa, esperei chegar a data. E aí, Frangão? Beleza? E aí, tranquilo? Beleza? Da hora. Aí, cheguei, juntei o dinheiro, fui fazer a festa da Páscoa. Só que aí, depois da festa da Páscoa, passou uns 15 dias, eu voltei pra favela, pra trocar ideia com todo mundo, que eu tava trampando na loja. E aí o pessoal, as crianças, tio, e o negócio da Páscoa? Eu falei, não, já teve. Não, eu sei, mas você vai dar quando? Eu falei, não, mas já dei. Não, mas quando vai ser de novo? Eu falei, só ano que vem. Ah, tio, mas um ano todo? Eu falei, mas ano que vem. Mas o ano que vem é quanto tempo? E outras crianças perguntavam, o ano que vem é daqui a pouco? E elas não têm noção, né? A criança não tem muita noção do ano. E aí eu fiquei pensando, pô, mano, eu vou ter que esperar um ano todo pra dar ovo de Páscoa de novo? Aí eu falei pra elas, vem aqui mês que vem eu vou aparecer aí, eu vou trazer uns bolos, uns pastel. Não, então tá bom. Aí marquei um mês depois e levei uns pastéis pra elas comer lá. Comprei uns pastel da feira e tal. Aí elas começaram a ir na minha casa. Elas não esperaram mais eu voltar, né? Porque eu morava na frente da viela, né? E a vielinha aqui, eu morava na frente. Numa casa de prefeitura também, né? No terreno da prefeitura. Aí elas começaram a ir na minha casa, chamar no portão. Aí minha esposa atendia e fala, o Ferrez tá aí? O Ferrez falou que ia dar uns negócios pra nós. A minha mulher, entra aí. A minha mulher pôs uma lousa e começou a ensinar um vocabulário para elas, matemática. Eu chegava, já tinha umas 4, 5 crianças, né? Aí comecei a andar com elas para cima e para baixo e tal. E comecei a ir numa outra ONG aqui próxima e levar essas crianças comigo. Aí um dia a dona dessa ONG falou assim, deixa eu te contar um negócio, talvez você não saiba, você é uma ONG. Eu falei, não sou ONG não, mano. Você tá doido, tá me tirando. Para mim foi uma ofensa ela ter falado isso. Porque a gente sempre associou ONG com esse negócio de roubalheira e tal, né? A gente não, eu, né, por causa do movimento, tudo que eu participei. E ela falou assim, não, você é uma ONG. Eu falei, não sou ONG não. Ela falou assim, você tem um ministério? Você é evangélico? Eu falei, não tenho ministério, não sou evangélico. Ela falou, tá bom. Você é pai de casa de Umbanda? Você tem uma casa de Umbanda? Eu falei, não. Então, você é pastor? Você é padre? Você tem uma congregação? Eu falei, não. Então, você tem uma ONG, porque se um monte de criança anda com você o tempo todo, você faz o que com essas crianças? Eu falei, não,
lá em casa a gente ensina, minha mulher ensina algumas coisas, eu ando com eles, às vezes eu compro uma coisa para eles comer. Ela falou, é uma ONG, você só não tem nome, não tem CNPJ nem nada, mas você é uma ONG, não deixa de ser uma ONG. Eu falei, não, ONG é um negócio muito complexo, tem que ter método de ensino, tudo. Ela falou, não, você mexe com educação, você já está ensinando elas. Eu falei, não. Aí eu bati o pé que não era. Só que as crianças foi chegando mais criança, um foi avisando o outro, falando, não, a casa do tio é da hora, a casa do tio é da hora. E minha casa foi lotando, mano. Daqui a pouco tinha umas 15 crianças na minha casa, né? E quando eu voltei para essa ONG profissional que eu andava, ela pôs 2 alunos desses que andava comigo lá. E aí eu precisava colocar 3, que eles corriam risco mesmo de vida, sabe? Assim, eles estavam na rua e estavam bem já se envolvendo, assim. Eram crianças pequenas, de 12, 11 anos, mas elas estavam se envolvendo já com a criminalidade. E eu falei, meu, tem que pôr elas numa ONG de verdade, né? Não só andando comigo ali fazendo desenho ou fazendo coisa de matemática, né? Ou português, às vezes eu ensinava alguns contos, algumas coisas. Aí ela falou assim, ó, escolhe 2, que eu não tenho vaga para 3. Aí eu escolhi 2, mano. E um que eu não pude escolher, ele foi assassinado, mano, né? O Eliakim. E assim, aquilo pesou em mim, sabe? Pesou em mim, eu falei, mano, eu escolhi 2, eu tive que escolher, né, mano? Então se eu tivesse montado uma associação, um negócio sério, se eu tivesse parado minha carreira, minhas coisas, porra, mano, dá tempo de fazer ainda, né? Quantos que eu vou ter que perder? E aí decidi parar pra fazer, né? Aí comecei a olhar aqui na favelinha, falei, mano, eu vou procurar uma casa aqui e tal. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar a casa também, mas eu falei, eu vou alugar uma casa, fazer o quê, né? Na minha casa não dá pra fazer. Então, minha casa era pequena pra caramba, eu tinha acabado de casar com a minha esposa, né? Falei, mano, vou ter que alugar uma casa. Mas aí um dia veio um cara, junto com essa mulher da ONG, e falou, eu queria conhecer seu projeto e tal. E eu já tava lá na outra comunidade da Sabim, com os moleques lá, organizando um projeto pra eles. Eu tava puxando o projeto lá, uma biblioteca comunitária, com outro rapper famoso, que nem aparecia muito nesse projeto, mas eu tava puxando essa biblioteca. E aí esse cara falou, você tá em uma biblioteca lá que você tá puxando? Eu falei, tô, vamos lá. Esse cara foi lá, eu não sabia que ele era um empresário, mas levei ele. E ele olhou o projeto e ele não gostou, mano. Ele falou, não gostei disso aqui, não é o que você me falou, que era uma visão para as crianças, um acolhimento. Aí eu falei assim, não, então, mas é um acolhimento, a gente quer acolher as crianças. Ele falou, puta, mas eu não gostei, mano. Isso aqui para mim não é a sua visão. Vamos lá para onde é a sua quebrada de origem. Aí nós viemos aqui pro Jardim Comercial, Travessa de Santiago, que é onde a gente tá hoje. Aí, quando eu cheguei aqui, ele pegou e falou pra mim assim, é aqui que você viveu boa parte da sua vida? Eu falei, é aqui, mano, é aqui que é a minha quebrada de origem. E aí ele falou assim, então o que você quer fazer aqui? Eu falei, mano, eu quero fazer uma escola para as crianças, quero acolher elas, quero fazer a metodologia do abraço, porque aqui os pais não abraçam muito os filhos, e eu aprendi, mano, a abraçar minha mãe com 18 anos, mano. Tava na casa de um amigo meu, quando eu vi ele abraçando a mãe dele, eu falei, caralho, mano, a mãe os caras abraçam. Porque ninguém me ensinou a abraçar minha mãe, tá ligado? Eu vi na casa do amigo meu, do Ais, ele abraçando a mãe dele pela primeira vez, eu tinha 18 anos, mano. Eu falei, caralho, mãe, a gente abraça e tal. Porque a quebrada também ensina a gente a ser um pouco bruto, né, mano? A gente tem uma vida muito dura. E aí ele falou, mano, então vamos fazer o trabalho aqui, mano. Aí começou a chover. Começou a chover, chover, chover. Aí, essa velhinha, chega aqui pra você ver, ó. Essa favela, ela tem uns declives aqui, ó. Que tudo é descida, muita descida, né? Então a água vai descendo lá de cima, aqui de cima tudo, ó. Vem pra cá pra você ver. E ela vai escoando lá pra baixo. E aqui, ó. Aqui vai imundando as bocas de lodo. Conforme as bocas de lodo vão imundando, vai juntando com pedra, né, com lixo, tudo, né, vai juntando com sujeira, garrafa, vai imundando as bocas de lodo. E é toda essa água que chega de toda a parte lá da Coab, toda essa parte que chega da Coab, ela deságua nas bocas de lodo com tudo que cai lá de cima e, ó, desce pra favela, entendeu? Aí aqui, ó, aqui o bicho pega, mano, porque aqui é a favelinha de onde as crianças saem, né? Essa é a favelinha que a gente chama carinhosamente de favelinha, mas é uma favela grande. Então daqui são as crianças de interferência, né? Aí toda essa água que desceu começou a alagar lá embaixo, a gente estava lá embaixo, e a gente subiu no murinho e a água correndo, mano, e passando o sofá já, e ele apavorado, né, mano? E ele tinha deixado uns seguranças na entrada da favela. Ele falou, mano, eu não vou entrar com você. Eu falei, não entra não, mano. Não precisa de segurança aqui.
E eu falei, mano, esse cara deve ser importante pra deixar o segurança, né, mano? Tá ligado? A minha esposa também tava junto, ela falou, meu, é assim, relaxa, nós vamos ficar aqui em cima do muro até parar a chuva. Não tem como descer. Nós tava num murinho assim. E aí, cara, ele olhou assim na casa e falou, essa casa aqui? Eu falei, cara, essa casa aqui era de um rapaz que ele era homossexual e mataram ele aqui dentro, mano. Por crime de fobia, né, mano? De homofobia. Assassinaram ele e era uma casa linda. A casa mais bonita da favela é essa. Ele, então nós vamos comprar essa casa. Eu falei, não, mano. Ele falou, não, você dá metade, eu dou metade. Eu falei, eu dou, mano. Então vamos comprar. Amanhã a gente liga aqui e compra essa casa. Eu falei, caramba. Ele falou, nós não paramos aqui à toa. Tem que ter um sentido isso aqui, mano. Eu quero que você faça trabalho aqui não onde você nasceu, mano. Não em outro lugar. Eu falei, então eu também quero fazer aqui. Então demorou. Aí no outro dia a gente ligou e comprou a casa. Eu tava lá todo sábado, coloquei um monte de livro, doutor Carlos, um monte de livro para as crianças. E achei que as crianças iam ler Dostoiévski, Tchekhov. Comecei a ler os trechos, eles, não, tio, não entendo nada. Aí eu comecei a comprar livro infantil. Aí apareceu aquelas meninas que falavam assim, tio, eu não tô bem e tal. Queria saber se tem alguma mulher que pode falar comigo. Eu falei, meu Deus. Aí eu bati na casa da Anice, que era a esposa do amigo meu, a tia Anice, que hoje é diretora da ONG. E aí eu falei, Nice, tem uma menina que ela quer falar com mulher e tal. Ela, deixa eu lá falar. E a Nice já estava estudando educação, né? Eu sempre estimulei ela também, falávamos disso. E aí no dia a Elaine não estava, minha esposa, e era sobre menstruação. A menininha estava menstruando e queria falar com alguém. E é claro que ia falar comigo, né? Eu nem manjava nada disso. Aí falou com a Anice, aí a Anice falou, tem que comprar mods, porque tem criança pequena. Aí no outro dia as crianças, tio, eu tô com sede, eu tinha que comprar aqueles negócios de filtro d'água. Aí no outro dia, tio, eu tô com fome, aí vamos ter que comprar pão. Aí eu descobri que eu tinha que fazer uma cozinha, né? Aí um dia a criança comeu um pão, a outra trouxe um atum, a criança ficou intoxicada, aí eu tive que levar no posto. Aí descobri que eu tinha que fazer um cadastro para as crianças para ter coligação com o posto. Porque eu tenho que saber o que elas comem. Se a criança comer uma carne de porco, aí ela vai passar mal, tem que ir no posto e ela tem que ter um cadastro, entendeu? E aí fui organizando a ONG. E aí, né? Beleza, legal? Aí, ó, o ouvinte. Olha que bonito. E aí, mano, fui organizando as crianças. E aí nasceu a ONG Interferência assim. Depois de 7 anos que eu fui ter CNPJ. Foda. Tudo bom com o senhor? Caramba! Que honra! Deus bom te ver. Você também? Vamos falar. Tudo bom com o senhor? Não, ainda estou na mesma história. Vamos falar logo. Clínica, mas graças a Deus sou mesmo Cláudio. Sim. Não roubo, não faço coisa errada. Só vi você como o senhor tá vendo. Isso que eu tenho orgulho de você. Obrigado. A sua dignidade está de pé. Meu Deus. Apesar Olha, de, gente, né? uma honra, hein? Um homem digno que morou aqui com a gente, nunca se envolveu com droga, nunca humilhou as pessoas. Que Deus te proteja. Que Deus também te proteja. Olha, Dá um abraço. olha, gente. A gente sempre se vê, você dá um abraço, não é? Olha, Não é verdade? olha. Eu conheci sua família desde o começo, você sabe, Minha né? tia Duzinha, meus Sua tia Duzinha minha mãe acompanhou no foi hospital, lembra? A Foi, gente transferiu ela. foi verdade. Olha, Muito bom te ver, tá bom? eu fico feliz de ver o Eu senhor. também fico feliz. Tô tratando o senhor com respeito. Eu também, Aí, ó. você sabe. Eu Tá bom. agradeço. Deus abençoe Bom, o senhor e boa sua caminhada família. pra você. Obrigado, Tá? obrigado também, Valeu. senhor. Oh, Deus, olha só, obrigado. Deus, obrigado. Aqui foi onde aconteceu uma das coisas mais tristes da minha vida aqui, ó. Que aqui, nessa frente aqui, foi onde o meu melhor amigo foi assassinado, né? Nessa viela. Uma viela que a gente era sempre feliz. A gente ficava aqui nesse postinho de madeira aqui, que era um postinho de madeira, e aqui a gente ficava a noite toda conversando, tal. Eu, Ronaldo, Leonardo, né? O Cebola, o Washington, o Amaral.
A gente ficava aqui, ó, né, o Cláudio, ficava a noite toda conversando, falando do futuro, né? O que a gente queria ser no futuro. Nunca teve uso de nenhuma entorpecente, nada, sabe? Era só a molecada, nós aqui. Por isso que é importante para mim esse trabalho aqui dentro da comunidade, né? Porque eu ficava aqui, voltava da padaria e ficava aqui. Voltava do curso, ficava aqui, sabe? A minha casa era aqui na frente. Então, essa vielinha aqui, mano, foi onde tudo nasceu. Nasceu a história do Capão Pecado, as ideias do livro. Eu falava coisas do livro, eu tô escrevendo um livro e tal. Os caras me chamavam aqui de maquininha, mano. Adivinha por quê? Eu não parava de falar. Os caras, irmão, maquininha, eu falei, mano. Ficar falando. Não, mas deixa eu contar a história do livro pra você. Aí eles queriam saber mais o capítulo. E aí, escreveu mais o quê? Eu falei, não, a Paula agora ela tá ficando com o Mateus e tal. E os caras gostavam, né? Mas infelizmente esse amigo meu, o Alex, o capitão, ele foi assassinado aqui numa emboscada, né? Desceu 4 caras aqui, emboscou ele e tirou a vida dele, né? Foi um momento muito triste. O portão que tava aqui, ele tá aqui, ó. Né? Eu fiz um grafite para ele homenageando aqui, mas passou o tempo aí, os moradores voltou. Né? Aquele portão que tava lá, é esse aqui, né? Então tem até hoje as marcas, né? As marcas do tiroteio, tudo, né? Ficam as marcas ainda, mas até hoje eu falo com a mãe dele, né? A família, a gente se reúne para comer uma feijoada, a gente se reúne para homenagear a vida dele, né? Que ele era um cara muito engraçado, o Alex Ratão. Ele gravou comigo uma música chamada Judas, e depois eu fiz uma outra chamada Judas Parte 2, que é homenagem a ele também. Mas tem muita história alegre, né? Eu e ele, então ficou essa memória, né? Mas foi aqui, cara, que foi toda... Aqui é a casa da Nice, né? Que é a professora que montou comigo a ONG também, que hoje é diretora, né? E que vai ser a futura gestora da ONG também, né? Porque eu já estou há 20 anos à frente do projeto, já estou ficando velhinho, né? E eu nunca quis ser dono de CNPJ de ONG, não, tá? Eu não sou um ONGeiro profissional, pessoal. Eu sou um cara com boa vontade para fazer, mas não sou. Eu sou ruim de captação, sou ruim de ir atrás das pessoas, porque eu sempre fui o cara que proveu, sabe? Assim, mesmo com a lojinha, eu ia dar as coisas para as pessoas. Eu nunca fui um cara que foi pedir. Então, nunca fui um bom captador. Mas eu criei uma equipe da hora agora na ONG. E aí, quero agora que as pessoas toquem, porque eu acho isso, né? Agora eu tenho que fazer o que eu mais sei, que é ficar com as crianças, que é o que eu estava no começo fazendo, né? Que é a parte melhor também. Então, teve uns momentos de dificuldade, né? Teve vários. Mas teve um específico que, assim, no auge aqui de eu começar o projeto, eu já tinha começado, mas estava com muita dificuldade de arrumar alimentação para as crianças, tudo. E aí, tudo bom? Beleza? Bom, no auge dessa luta toda, eu fiz um artigo para a Folha de São Paulo, um texto, a pedido da Folha, sobre um texto que o Luciano Huck tinha feito, sobre um assalto que ele sofreu de um Rolex. Eu não tinha lido esse texto, mas a Folha me mandou, falou, faz um texto pra gente e tal. E eu tava muito duro, velho. Eu tava cuidando das crianças, tudo, não tinha condição nenhuma. Eles me ofereceram R$500 na época, que é como se fosse, sei lá, 1.500 hoje, sabe? E eu falei, não, demorou, fácil, deixa eu ler o texto aí. Aí li o texto e fiquei indignado, porque o texto tinha várias coisas de preconceito naquele texto, preconceito de classe, sabe? Eu falei, não, eu faço o texto. Só que eu pensei em fazer um texto com a arte que eu tenho, que é de contador de história, né? De contista, sabe? Então, peguei o texto e fiz um conto, Pensamentos de um Correria. E escrevi como se fosse uma ficção, né? Na verdade, uma ficção, onde um cara, ele é assaltado, mas ele tem que levar... Ele assalta, mas ele quer levar aquilo para poder comprar uma casa para a mãe dele, tá ligado? E aí, cara, o que aconteceu? Eu publiquei o texto, e aí quando o texto sai no jornal, o Ministério Público entra com ação contra mim por apologia. O artigo A286, né? A incitação... Olá, tudo bom? Tudo bem. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo bem. A incitação a prático louvor ao crime, né? E aí eu sou processado criminalmente, né? E aí? Tudo bom? Tudo bom com a senhora? Tudo bom? Eu não lembro. A senhora é mãe desse rapaz? É, mas eu não conheço. César, Não? eu não conheço o César. César da onde? Da onde de referência? Ah, é?
Esse menino vai lá de vez em quando, né? Vocês aí lá, que beleza. Prazer conhecer vocês. Tá, irmão? Que fazendo minha tatuagem. Ah, foi fazendo O tatuagem. pai dele Do que quer fazer tatuagem? Fala pra ele. Da Sul Capão, representar o Capão. Esse aí de vez em quando tá com nós, né? Se alimentando, né? Sim, senhor. Tá com o irmão? Tô. Na hora. Prazer em conhecer a senhora, tá? Vai com Deus. Eu tava dando aula na ONG, quando, mano, a Polícia Civil chegou e me prendeu, mano. Veio os caras armados, me algemaram na frente das crianças, doutor. Pensa, mano, a comunidade me vendo, saindo algemado, na frente das crianças. Falou, esse cara fez alguma coisa errada, cuidado aí atrás. Esse cara fez alguma coisa errada. Me algemaram. Aí eu fui pra Santa Cecília, pra delegacia, né? Chegou lá, qual foi minha sorte? Que os Nardoni estavam presos lá também. Tinha acabado de estourar esse escândalo dos Nardoni, né? Que eles fizeram aquela loucura. Foram acusados daquela loucura lá. E aí o delegado falou, meu, qual é o caso desse rapaz? Tá cheio de repórter. Ah, ele escreveu um texto aí sobre aquele apresentador lá de TV e tal. E aí o delegado, deixa eu ler o texto. Pô, mas isso aqui é uma ficção. Eu falei, então, mas aí estão acusando ele de citação ao crime. Ele falou, não, mano, solta esse cara aí, pelo amor de Deus, mano. Já tá cheio de repórter aqui, tá tumultuando minha delegacia, vocês vão encher essa porra de celebridade. O cara é escritor, pô, solta o cara. Aí o escrivão, então eu vou colher o depoimento e à tarde eu solto ele. Aí o escrivão colheu meu depoimento e falou, ó, você vai ser processado, vai ficar com isso na ficha, mas vai embora. E aí, cara, eu fiquei com apologia ao crime na ficha, onde a polícia me para, eu sou o único que sou detido. De vez em quando eu sou levado para averiguação e tenho apologia ao crime, mas eu tenho que explicar para o policial. Onde eu tô, o policial fala, peraí, apologia o que você fez? Agrediu um policial, tá falando, não, senhor, foi um texto. Eu fiz um texto de ficção que foi interpretado como apologia ao crime. Entendeu? E depois eu tive que explicar para todos os pais que eu não tinha nada a ver, que era um texto. Preso por um texto. É isso aí. Oxi, quantos irmãos você tem? Ih, quando tem que contar assim, haja dedo. Sabe como os árabes contam no dedo? Pelas falanges, assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Os árabes contam 28. Então eles têm 28 para contar, porque eles contam pela falange, eles contam pelo dedo. E aqui que nasceu, doutor. Essa é a casa de origem. Aqui, ó. Essa é a primeira casa de referência. E aqui que eu fiquei no murinho, ó. Esse do lado eu do outro aqui assim, ó. Ó. Penduradinho aqui, ó. Minha esposa no canto também, ó. Mas aqui, ó. E a água passando. E lixo passando, e sofá passando. Essa viagem encheu tudo. Aqui embaixo tem um córrego, né? Essa é a Travessa Santiago, essa aqui, né? A famosa Travessa Santiago. Então, aqui tem um córrego, né? E essa quebrada tem muita recordação. Ave Maria. Muito feliz aqui mesmo. Tinha um cara chamado Dinamô. Ele trabalhava fora, né? Era um senhor já. E ele via a gente ali sentado no postinho. Às vezes a gente fazia uma fogueira. Ele comprava pra gente umas esfirras, mano, do Habib's.
E ele trazia... Bom né? dia. Bom dia, tá bom? Ele trazia de moto com o Kim e servia as esfirras pra gente, sabe? Porra. Sempre tem um cara gente boa, né, na quebrada, né? Sempre tem. Era foda, né? A memória é boa.